Hello! E aí, galera? Beleza? Olha só, nessa semana nós vamos continuar e terminar, tá? É a nossa última parte de discussão sobre a Revolução Russa. A Revolução Russa, ela é na prática a primeira efetiva tentativa de implementar as ideologias do comunismo e do socialismo. São coisas bem diferentes e hoje nós vamos entender inclusive essa diferença. Bom, o fato é que nós estávamos vendo que o mundo russo estava dividido entre dois partidos principais, os bolcheviques e os mencheviques. Os mencheviques ainda muito articulados com os princípios da burguesia, ou seja, com a liberalização da participação na política e a permissão da propriedade privada, mas também a aceleração do sistema capitalista, por meio do comércio e por meio de uma menor intervenção do Estado na economia. Já os bolcheviques pregavam exatamente o contrário no que diz respeito à participação do Estado. Os bolcheviques eles eram muito mais a favor da participação intensa, intervenção direta e completa do Estado na economia, porque eles pensavam que só assim poderia se acabar existindo o compartilhamento dos recursos, a divisão em busca da igualdade, o compartilhamento em busca dos recursos para todos, comida para todos, carros para todos. Então, os bolcheviques eles eram adeptos da ideia do fim da propriedade privada. Essa é uma das prerrogativas mais importantes para os bolcheviques, ou seja, não tem mais terra de ninguém, tudo é de todo mundo, as ideias principais defendidas por eles. Só que vai acontecer uma verdadeira guerra civil. A gente viu que quando os bolcheviques vão conseguir finalmente chegar ao poder, eles vão implementar uma série de mudanças. De fato, eles vão implementar mudanças como o fim da propriedade privada, a ideia de fazer a reforma agrária, eles vão terminar com os regimes de servidão e de escravidão, eles vão também tentar implementar toda a intervenção do Estado na economia, mas o fato é que acontecerá uma contra-revolução, ou seja, os mencheviques vão se articular, inclusive com antigos membros da nobreza da Rússia, para fazer uma verdadeira guerra contra os bolcheviques. E aí acontecerá uma guerra civil. Lendo aqui, olha só, no slide com vocês, a fome e o desemprego ainda não haviam sido vencidos, claro, né? Aproveitando-se então da fragilidade e da agitação pelas quais passava a Rússia, grupos que defendiam a aristocracia, ou seja, os nobres, ao que não gostavam da ideia de uma revolução operária, pois iriam perder os seus privilégios com a sociedade igualitária, adotaram uma postura contra-revolucionária. E eles então instituíram o quê, pessoal? O Exército Branco. O Exército Branco dos mencheviques. E os bolcheviques instituíram o quê? O Exército Vermelho. O Exército Vermelho era dos bolcheviques. E aí, olha só aqui nesse parágrafo. Os camponeses não se associaram declaradamente a nenhum dos lados. Contudo, eles eram muito mais propensos a combater os revolucionários brancos, tá? Os camponeses acabavam ficando, então, do lado de quem? Do Exército Vermelho, né? Olha aqui no último parágrafo. Sem apoio popular, os contra-revolucionários, ou seja, o Exército Branco, foram derrotados pelo Exército Vermelho no ano de 1922, após o embate sangrento que resultou entre os números elevados de morte. Pessoal, durante a Guerra Civil, os bolcheviques instituíram medidas drásticas, tá? Eles mandaram matar a Nicolau II e a sua família, tá? Porque eles tinham medo do Nicolau II e a família Romanov conseguir tirar os bolcheviques do poder. E eles adotaram durante essa guerra uma política econômica muito radical. Tá? Olha só, durante a Guerra Civil, os bolcheviques proibiram o comércio e controlaram as produções agrícola e industrial do país. Tá? Isso ficou conhecido como comunismo de guerra, pessoal. Os bolcheviques pediam que tudo que fosse produzido fosse para sustentar o Exército Vermelho, porque assim eles poderiam ganhar a guerra. E também passaram a controlar todo o comércio e a produção interna de grãos e de produtos industrializados em toda a Rússia. Então, o comunismo de guerra foi quando os bolcheviques passaram a dominar toda a economia da Rússia.
Estudos aqui no último, olha, indicam que pode ter havido entre 4,5 e 10 milhões de mortos ou desaparecidos ao final da Guerra Civil de 1922. Então, quando acaba essa guerra civil, olha a quantidade de pessoas que podem ter morrido nesse embate entre Exército Vermelho e Exército Branco. Bom, o Lenin era o líder dos bolcheviques e ele vai adotar uma coisa chamada nova política econômica. Vamos ver o que era essa política. Após a vitória na guerra civil, dos bolcheviques, sérias crises de abastecimento e revolta dos camponeses obrigaram os bolcheviques a adotar a nova política econômica. Pessoal, o que é essa nova política econômica? É o Lenin, é os bolcheviques permitindo que acontecesse um capitalismo controlado na Rússia. Porque como a economia estava tão destruída e os camponeses estavam tão enfraquecidos e prejudicados com essa guerra, era necessário permitir o comércio, era necessário permitir que houvesse um mínimo de circulação de mercadorias. Então, a nova política econômica foi o Estado da Rússia, mesmo sob comando dos bolcheviques, permitindo a existência de capitalismo nessa região, ou da Rússia, claro, Então, olha, a NEP, a nova política econômica, permitiu propriedade de bens, permitiu livre circulação de empresas e os empréstimos internacionais. Entretanto, era o Estado que continuava como principal agente da economia na Rússia. Controlava os setores estratégicos, como o setor financeiro, as indústrias de base, que são indústrias que produzem outras indústrias, tá, pessoal? E o comércio internacional. Ou seja, na nova política econômica do Lenin, ele permitiu livre circulação de produtos, ele permitiu competitividade entre as indústrias, ou seja, ele permitiu leis capitalistas. Porém, por outro lado, o Estado estava sob o controle de tudo isso. Nesse período foi criado, então, o Partido Comunista. E é aí, pessoal, que acaba aquela história de pós-DR, que era aquele partido de divisão entre mencheviques e bolcheviques. Agora tinha o Partido Comunista mesmo, forte, poderoso, que dominava a política na Rússia, que se tornou o único partido legal. Olha só, eles ilegalizaram todos os outros partidos, só podia ter esse, o Partido Comunista. O governo tornou-se cada vez mais autoritário, tá? Ou seja, mandando, O uso de campos de concentração e prisões em massa passou a ser comum, ou seja, com Lenin no poder e agora com a vitória dos bolcheviques, eles tinham tanto medo de que todas as conquistas dos bolcheviques fossem ameaçadas, que eles instituíram campos de concentração de trabalho forçado, prisão e mesmo a morte de todos os seus opositores, tá? Então foi um período muito autoritário e bastante drástico. Durante a implementação da nova política econômica, o Lenin ficou, porém, seriamente doente. Ele sofreu um tiro, pessoal. Atiraram nele em 1924, tá? E ele ficou muito doente. Olha aqui no último parágrafo, Lenin morreu em 24, tá? E assumiu no lugar a presidência da URSS durante o governo, a NEP, foi reformulada, Então, olha só, quem que assume no lugar do Lenin? O Stalin. O Stalin, pessoal, o Joseph Broz Stalin, ele era, na verdade, muito mais radical em termos de controle do Estado que o Lenin e também que o seu outro parceiro de política, que era o Trotsky. O Stalin, ele não queria que o comunismo fosse internacionalizado, ele não queria a expansão do comunismo, mas ele queria que só ele fosse o líder. Ele não queria, como previa o Lenin, o Stalin não queria a alternância de poder. Ele queria que ele, Stalin, fosse o grande líder, o concentrador e super popular líder de todo o Estado comunista, do Partido Comunista. E ele vai trocar a nova política econômica do Lenin por uma coisa chamada Plano Quinquenal. Tá? Olha só, os planos quinquenais foram elaborados com a finalidade de planificar a economia. Gente, o que é planificar a economia? É o Estado fazendo um planejamento para toda a economia. E o Estado vai coordenar
tudo e todos nessa economia, tá? Que tipo de carro as pessoas vão consumir, que tipo de roupa as pessoas vão consumir. Eu já visitei um museu na Alemanha Oriental, que foi também comunista, que mostra as pessoas escutavam o mesmo tipo de música, usavam o mesmo tipo de roupa, usavam o mesmo tipo de carro, mas por outro lado, né, o Estado permitia que todos tivessem emprego, tá? E todos tivessem um salário digno. De certa forma, os planos quinquenais do Stalin deram certo, tá? Economicamente, os planos quinquenais do Stalin fez com que a economia da Rússia voltasse a crescer. E houve um grande crescimento econômico nessa época. O Stalin, apesar de um líder super autoritário, enérgico, que gostava de ser um grande centro das atenções do país enquanto ele estivesse vivo, os planos industriais dele, inegavelmente, funcionaram. A Rússia passou a produzir muito e já começava a chegar aos níveis de produção de indústria, tá? Da indústria de base, como siderurgia, mineradora, metalúrgica, dos Estados Unidos. Então, eles aceleraram e muito o seu processo de produção. Então, com isso, houve a formação realmente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Olha lá, com a criação da URSS, a capital passou a ser Moscou. Contornada a turbulência dos anos da Guerra Civil, a União Soviética se reorganizou e concretizou a passagem para o sistema socialista. Nessa transição, foram impostas muitas restrições à liberdade individual, como a proibição de qualquer oposição ao governo. Ou seja, pessoal, todos que pudessem querer se opor ao governo da URSS eram proibidos a isso. Quem se opusesse seria considerado um inimigo da revolução e um traidor da República Soviética. Só que o Stalin tinha um arqui-inimigo, que era o Trotsky. Esse jovem aqui, que já estava bem mais velho na época, né? O Leon Trotsky, ele participou, pessoal, da Revolução desde o início. E ele era totalmente contra as ideias do Stalin. O Trotsky falava que deveria acontecer uma alternância de pessoas no poder. Não era possível que só um líder mandasse em tudo e todos. O Trotsky tinha algumas ideias muito diferentes do Stalin. E ele era um líder muito hábil também. Então, o Stalin arrumou um jeito de matar o Trotsky, tá? Olha só, o Trotsky defendia a ideia de uma revolução permanente, de forma que o ocorrido na URSS se transformasse em um modelo para os movimentos revolucionários socialistas em outros países, ou seja, a ideia do Trotsky era levar a Revolução Russa para outros países do mundo. Ele acreditava que, assim, os países socialistas formariam um grande bloco, com o objetivo de oferecer ajuda econômica e mútua, e que, com o tempo, o socialismo se tornaria uma nova realidade em todo o planeta. Os planos do Trotsky eram substituir o próprio capitalismo pelo socialismo em todo o planeta. O Stalin defendia a consolidação do socialismo na União Soviética, e só nela, tá? Acreditava que a Rússia deveria se concentrar em resolver os seus problemas internos e sem fazer interferência nos movimentos revolucionários de outros países. Por isso, Stalin era adepto da ideia de socialismo em um único país. O Stalin venceu essa disputa, tá? E em 1927 implantou uma ditadura caracterizada pela violência social e política por meio de instrumentos como a tortura aos oponentes, a censura à imprensa e as perseguições políticas. Nesse contexto, o Trotsky foi exilado e acabou sendo assassinado a mando do Stalin lá no México em 1940. Na economia, ocorreu a efetivação dos planos quinquenais, marcados pela total intervenção do Estado. Essa política econômica perdurou até a morte do Stalin. O Stalin só vai morrer em 53. Então, o que a gente vê, pessoal? A gente vê o seguinte, que a gente está vivendo agora o fim de todo aquele sonho de que o comunismo seria um sistema que alternaria os seus líderes e que seria levado ao mundo. Agora, com Stalin, o comunismo se tornou uma realidade burocrática, autoritária, que controlava a imprensa, que mandava em todos, que matava muitos,
que prendia todos os opositores, ou seja, aquele sonho de um comunismo que permitiria a população participar do governo, que era o sonho do Lenin, que era o sonho do Trotsky, não foi, porque o Stalin venceu a disputa entre Lenin e Trotsky, o Lenin já estava morto, ele vai mandar matar o Trotsky, e o Stalin vai impor a sua verdade, a sua versão de comunismo. O comunismo tem várias versões, e a versão do Stalin era essa versão autoritária, extremamente opressora. Tá? E é isso que vigorou até quase a maior parte do século XX com o Stalin no poder, pessoal. Aqui a gente termina a nossa aula, tá? Na próxima eu vou fazer uma leve discussão entre a diferença entre socialismo e comunismo, mas agora a sua atividade é fazer a página 50 e 51. Esse é o seu dever de casa para essa semana, tá, pessoal? Então anote aí, executar a página 50 e a página 51. Como nessa semana a gente vai ter uma provinha, eu não vou pedir para você me entregar nada lá no Google Sala de Aula. Então você vai poder fazer a página 51 e 50, né? E 51 do seu livro, sem muitas preocupações com entregar qualquer trabalho. Tá legal, pessoal? Beijo e até a próxima aula.